Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o plano estratégico para aumento da cobertura vacinal da brucelose no Maranhão, pesquisa vencedora do Prêmio FAPEMA 2025 na categoria Tese de Doutorado Ciências Agrárias. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos a doutora em Defesa Sanitária Animal pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, a professora Adriana Prazeres Paixão. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Obrigada pelo convite, pela universidade, pela equipe da Universidade FM. Esta pesquisa, ela foi desenvolvida pelo curso de pós-graduação profissional em Defesa Sanitária Animal pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, com o apoio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, que é a AGED, do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário, Fundepec, e também com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Professora Adriana, começo lhe perguntando sobre a FAPEMA, o Prêmio FAPEMA 2025, saber de que forma o impacto dele sobre sua proposta de estudo, a sua proposta de pesquisa, a senhora que venceu na categoria Tese de Doutorado Ciências Agrárias. A contribuição da FAPEMA é de fundamental importância, uma vez que ela contribui com a maior visibilidade dos trabalhos realizados dentro das universidades e ela acaba impulsionando os resultados desses trabalhos desenvolvidos, principalmente com os impactos sociais, os impactos econômicos, os impactos culturais, ambientais e, principalmente nesta pesquisa, o impacto na saúde humana e animal. Por se tratar de uma pesquisa inovadora, a FAPEMA ela contribui ainda para que haja uma maior difusão das pesquisas, dessa pesquisa, num contexto estadual e também global. O foco da sua pesquisa, por assim dizer, a brucelose, o que é a brucelose? A brucelose ela é uma doença bacteriana infecto-contagiosa que acomete principalmente as espécies bovinas e bubalinas e causa sérios prejuízos econômicos e é relevante para a saúde pública. Então, nos animais, ela é considerada uma doença da esfera reprodutiva, em que, nas fêmeas, um dos principais sinais que o produtor pode identificar em seu rebanho é o abortamento, principalmente na última semana, no terço final da gestação. Podem ainda nascer as crias fracas e já nos machos a doença ela tem como um sinal, um sintoma, a infertilidade e a inflamação dos testículos. E nos animais, de um modo em geral, pode também ter o acometimento de articulações. Agora, quando se fala em desafios relacionados aí à vacinação de bovinos e também de bubalinos contra essa doença, o que está posto nesse sentido? Um dos principais desafios, foram identificados diversos desafios nesta pesquisa, mas de uma forma reduzida. Existe uma particularidade para que a vacina contra a brucelose ela seja administrada. Então, para o produtor, ele já tem uma dificuldade, por exemplo, de encontrar o profissional, porque precisa ser um médico veterinário cadastrado no Serviço Estadual de Defesa, que aqui no estado do Maranhão é representado pela AGED, e esse veterinário ele precisa emitir um receituário para o produtor, para que este vá até a casa de revenda comprar a vacina. A vacina ela não pode ser administrada pelo produtor, ou seja, tem que ser administrada pelo veterinário ou sua equipe, por ela representar riscos à saúde de quem está administrando essa vacina. Além de que esse veterinário, esse profissional, ele precisa fazer o uso do equipamento de proteção individual, como, por exemplo, máscaras, luvas e a proteção dos olhos. A brucelose é bacteriana, afeta os animais sobretudo, como a senhora já colocou, mas em relação à saúde humana, ela também representa riscos à saúde humana? Quais seriam esses riscos? Sim, representa riscos.
antes da gente falar sobre a brucelose humana, é importante ressaltar que para os animais não há tratamento, existe sim a prevenção, e a prevenção, uma das medidas sanitárias, é a vacinação contra esta doença. Já nos seres humanos, a brucelose ela é considerada uma doença ocupacional, ou seja, uma doença que acomete os trabalhadores. Existe um determinado grupo de risco. Essas pessoas são os médicos veterinários, os tratadores, as pessoas de modo em geral que trabalham no manejo desse animal e pessoas que trabalham também em laboratórios. Já para a brucelose humana, existe o tratamento. É um tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, em que compete a administração de medicamentos. Basicamente, o tratamento dá-se por meio de antibióticos. E esse tratamento ele varia de acordo com os sinais que esses seres humanos venham apresentar. Então, por exemplo, a brucelose em seres humanos, ela não tem um sinal clínico específico que vai levar o médico a ter, por exemplo, a ideia de que pode ser a brucelose. Por quê? Porque inicialmente ela se apresenta como uma febre intermitente, aquela febre que vai e volta, é uma febre que ela aparece geralmente no final do dia, apresenta manchas na pele e comprometimento também nas articulações, ou seja, não são sinais específicos de uma determinada doença. Agora, como é que se pega essa doença? É o consumo da carne do animal infectado ou não? Seria de uma outra forma, basta o contato com aquele animal? Sim. No caso, os seres humanos, existe o contato direto. Um exemplo muito claro que nós temos são as pessoas que lidam, que manejam no campo juntamente com esse animal, e é uma prática diária desses tratadores, desses vaqueiros, por exemplo, auxiliar durante o parto dessas fêmeas. E aí você fazer manobras para retirada, para ajudar, caso esse animal ele não tenha uma expulsão espontânea, natural, você precisa ajudar. E aí, às vezes, o homem, ele vai e faz a retirada, ajuda a retirada desse animal e introduz o braço sem nenhuma proteção, sem nenhuma luva. E se este animal estiver infectado, o ser humano ele pode adquirir a doença. E uma outra forma que é muito importante e muito corriqueira é a ingestão de alimentos, como, por exemplo, produtos lácteos e seus derivados, então leite e derivados, iogurtes, manteiga, desde que essa matéria-prima, que esse leite não tenha passado por um processo térmico. Seja esse processo térmico uma pasteurização, que significa dizer que esse produto ele foi colocado a uma temperatura muito alta, em pouco espaço de tempo, ou mesmo uma simples fervura. E ainda também por meio do consumo de carne mal cozida ou carne mal passada. Então a fervura, no caso das carnes, dos leites também, já seria suficiente para não desenvolver, não ser contaminado, por assim dizer. Isso. No então, caso de humanos. Isso, minimamente uma fervura. E é uma prática, por exemplo, que a gente ainda tem nos municípios, no interiores, não somente do estado do Maranhão, assim como todo o país, em que, às vezes, aquele tratador, ele está fazendo a ordenha, ou seja, a retirada do leite desse animal, e ele tem o hábito diretamente de de ingerir esse leite ainda mesmo ali naquele ambiente em que ele está fazendo a retirada do leite desse animal. Então é importante frisar aqui a questão da fervura e também de proteção na hora de... numa situação em que precisa ajudar na expulsão, na saída ali do animal, para não manter contato com os fluidos. Isso, seriam essas exatamente. duas observações, né? Exatamente. A senhora já deu caminhos também para a próxima pergunta em relação à questão econômica. Tem repercussões, impactos também na questão da economia, né? Sim. Tem um forte impacto economicamente devido às perdas. Então, essas perdas, elas podem ser as perdas diretas e as perdas indiretas. As perdas indiretas, ela está relacionada com a diminuição da produtividade, por exemplo, do leite e da carne. Então, há uma diminuição da produtividade
do leite na ordem de 20% a 25% e da carne entre 10% a 15%. Já as perdas indiretas, elas estão relacionadas com o custo da vacinação, em que esse produtor ele vai ter que procurar um profissional, o médico veterinário, tem que fazer a compra dessa vacina. Caso haja um animal positivo, seja feito um exame desses animais e tem algum animal reagente positivo, há um custo para esse produtor em que ele precisa eliminar esses animais. Então, como é que seria essa eliminação? Ele providenciaria a eutanásia ou o abate sanitário e que, de qualquer forma, tanto uma ou outra, há um custo para esse produtor. Muito bem, estamos conversando com a doutora em Defesa Sanitária Animal pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, Adriana Prazeres Paixão. Ela fala sobre o plano estratégico para aumento da cobertura vacinal da brucelose aqui no Maranhão. Professora, em relação à proposta do seu plano estratégico, que medidas essa proposta ela recomenda no caso do aumento da vacinação? Do índice de vacinação, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OMSA, e também de acordo com o Ministério da Agricultura, os países e seus estados precisam atingir minimamente um índice de vacinação de 80%. Até o momento, o estado do Maranhão, nós não atingimos esse percentual. No estado do Maranhão foi instituído desde o ano de 2008, por meio de legislação, a obrigatoriedade de vacinar bezerras entre 3 a 8 meses de idade, com as vacinas ou B19 ou RB51. Então, partindo dessa instabilidade nesse índice vacinal, foi que elaboramos a proposta desse plano estratégico, visando exatamente esse índice vacinal, e com o índice vacinal, consequentemente, o estado do Maranhão, ele muda o seu estado sanitário, a sua condição sanitária para um estado livre de vacinação, livre de brucelose sem vacinação. Então, é basicamente essa proposta. Então, para que chegasse à elaboração, de fato, da proposta, foi necessário desenvolver um diagnóstico situacional em todo o estado do Maranhão. E o programa de brucelose, de controle e erradicação de brucelose animal, ele trabalha com 4 perfis, que são os médicos veterinários cadastrados, que fazem a vacinação, os produtores rurais, o serviço veterinário oficial e os representantes das casas agropecuárias. Então, foi feito esse diagnóstico para identificar as condições socioeconômicas desses perfis, bem como o nível de conhecimento desses perfis, desses atores sociais com relação à brucelose. E quando se fala em conscientização, como é que o plano ele pretende expandir essa conscientização em relação à doença entre a sociedade, principalmente os atores impactados no processo? Então, a pesquisa evidenciou também as melhores formas de atingirmos esses atores sociais, quais os meios de comunicação melhores utilizados para que se faça essa intervenção, que a base é a educação sanitária e comunicação social. Então, diante da pesquisa, foi observado que, pelos médicos veterinários, os representantes de casa de revenda e os servidores do Serviço Veterinário Oficial, eles tiveram a predileção de receber essas informações por meio das redes sociais, principalmente via WhatsApp, via Instagram. No entanto, a pesquisa ela também permitiu observar que os produtores, apesar de toda essa tecnologia e facilidade e rapidez que as redes sociais proporcionam, o produtor ele ainda optou por momentos presenciais, em que essa educação em saúde, que abrange tanto a saúde animal quanto animal, possa repassada de forma presencial, por meio de palestras, por meios de rodas de conversa. E, na verdade, o plano ele propõe exatamente isso, a base da educação em saúde e comunicação social,
de uma forma compartilhada, ou seja, há uma gestão compartilhada para que haja uma discussão, o uso de ferramentas pedagógicas específicas para cada público, para que assim, a gente possa atingir um número maior de conhecimento do controle e prevenção da brucelose. Muito bem, recebemos no programa de hoje a doutora em Defesa Sanitária Animal pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Adriana Prazeres Paixão. Ela conversou com a gente sobre o plano estratégico para aumento da cobertura vacinal de brucelose no Maranhão, pesquisa vencedora do Prêmio FAPEMA 2025, categoria tese de doutorado, Ciências Agrárias. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. E qualquer dúvida nós estamos à disposição. Muito obrigado. Até o próximo programa.